Olá, bem-vindos a mais uma lenga-lenga do costume e uma lenga-lenga que, mais do que do costume, é uma lenga-lenga bem disposta em virtude de tudo o que aconteceu ontem. Aquilo foi, no mínimo, foi giro, mas começo por relembrar aquelas coisas habituais, ia dizer do costume outra vez, aquelas coisas habituais. Quero agradecer ao patrocínio do Azeite da Lismã, quero agradecer o patrocínio da Prozis. Não se esqueçam quando fizerem compras na Prozis online, incluírem a palavra, uma só palavra, lenga-lenga, e obtêm descontos que podem chegar aos 15%. Obtêm sempre esses descontos, nem que haja outras promoções em curso, que normalmente até há. Um, Quero-vos lembrar, se nos apetecer, para se inscreverem no canal, subscreverem aqui o canal e ativarem sininhos e botõezinhos e carregarem nessas coisas todas, que é giro, e que também é giro e é útil aqui para a divulgação do canal. E, passado este introito, vamos ao que interessa, e o que interessa foram as eleições de ontem. Desde logo, o dado mais. Há dois ou três dados importantes nas eleições de ontem. Uh, para mim, o mais satisfatório é o que reduziu a esquerda, e estou a falar da esquerda assumida, da esquerda como tal, como normalmente se entende a esquerda. Já sei que alguns vão dizer, o PSD é igual a PS, e é de esquerda também. Isso também é, outros vão dizer que o Chega na economia também é um bocadinho pro coletivista e tal, mas esses são outras discussões. A esquerda, aquilo que habitualmente chamamos a esquerda em Portugal, a esquerda dos partidos comunistas, o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE, que cresceu, é verdade, foi o único que cresceu, mas à custa do Bloco de Esquerda, que praticamente desapareceu, e o PS, e especialmente este PS de agora, que é um PS de agora, quer dizer, que foi até ontem, o PS do Dr. Pedro Nuno, que era um PS que ideologicamente se distinguia muito pouco do Bloco de Esquerda, isso mesmo nos tempos do Dr. Costa no governo, isso também notamos essa proximidade, portanto não é uma exclusividade ou uma excentricidade do Dr. Pedro Nuno, que agora vai à vida dele, não é? Voltará para Passos de Ferreira, trabalhar na sapataria do avô, coisa assim, embora um sapateiro de Maserati, de Porsche e tal. Mas tirando isso, a esquerda, pronto, a esquerda, aquilo que habitualmente em Portugal se designa por esquerda, a esquerda encolheu um para valores que eu sinceramente nunca esperei, aos quais eu nunca esperei assistir. Isso enche-me de algum, já não digo de alegria, não estou em júbilo, mas é engraçado assistir a isso. É engraçado. Não imaginava que pudéssemos chegar, que em Portugal houvesse esse bom senso. E eu já vou pôr aqui alguns entraves a tanto bom senso, claro, não acho que seja tanto assim, mas apesar de tudo, é bom ver que as políticas puramente marxistas, políticas de asfixia fiscal, políticas de expropriação dos cidadãos, políticas feitas por políticos que são intrinsecamente, naturalmente, avessos à propriedade privada e à iniciativa privada e ao lucro e ao mercado e à troca de bens, à livre troca de bens, que passa à margem ou na medida do possível, à margem do Estado. É bom ver que foi punido, que houve um número suficiente de portugueses que puniu isso. Isso é bastante bom. Claro que também podemos dizer que o Pedro Nuno Santos e o PS tiveram um resultado miserável, porque o Pedro Nuno Santos é um candidato muito fraco. É evidente que é difícil ser mais fraco, é mau nos debates, é mau na atitude, é mau na comunicação, é mau nisso tudo, e isso com certeza também o penalizou. Também não vou chegar ao ponto ao otimismo, não vou padecer do otimismo suficiente para dizer que o PS foi castigado apenas por ser um partido mais radicalizado à esquerda. Acho que o candidato, se calhar poderia haver no PS, não estou a ver quem, mas poderia haver no PS candidatos igualmente radicalizados à esquerda e que tivessem resultados melhores. Não ponho, não afasto essa hipótese. Agora, isso também pesou. Acho que o facto do PS se ter deslocado cada vez mais, nos últimos anos, cada vez mais para a esquerda, isto começou em 2015, por oportunismo do Dr. Costa, não acho que tenha sido por convicção ideológica, o Dr. Costa não tem convicções ideológicas que me parece, é um oportunista de carreira, um carreirista, é uma pessoa que orientou a sua vida em função disso, apenas, e apenas só em função disso. Mas a verdade é que deu palco e voz e influência aos partidos comunistas da altura. E depois isso veio a permitir que o PS
chamasse para as cúpulas outras pessoas, vieram atraídas outras pessoas que são genuinamente, são convictamente, são ideologicamente comunistas, muito próximas disso. O Pedro Nuno Santos é um caso desses, um comunista que, para poder ser líder do PS e poder afugentar o eleitorado todo, ainda permitir, ainda conseguir eleger ali uns deputados e tal, manteve-se. Fingiu que havia ali uma réstia de apreço, não digo apreço, mas de tolerância para com o capitalismo, que ele, não, lá dentro dele, nas entranhas dele, obviamente não tem. O Dr. Pedro Nuno Santos é a favor do capitalismo quando o capitalismo beneficia a ele, isso, aliás, como todas as pessoas, como todos os comunistas, não é? Isso vê-se no Pedro Nuno Santos, no Dr. Tavares, nas doutoras Mortáguas e similares, vê-se essas pessoas todas. O capitalismo é mau quando beneficia os outros, não é mau quando podemos usufruir dele. Mas esse é outro ponto. Outro ponto destas eleições, outro ponto interessante, é que, embora não tão suscetível de causar grande contentamento, pelo menos na parte que me toca, é o facto de o eleitorado não ter penalizado, muito pelo contrário, o Dr. Montenegro. O Dr. Montenegro teve aquelas enrascadas da SPI não viva e que podem ter ou não uh, um contexto criminal, mas mesmo que não tenha esse contexto, mesmo que criminalmente o Dr. Montenegro nunca pudesse ser punido em qualquer situação, a verdade é que é primeiro-ministro e eticamente a história da Spinão Viva e das gasolineiras e dos casinos e das avanças e dos filhinhos e essa história toda não foi exatamente edificante e não foi, pelo menos não foi uma história que pudesse ser, que devesse ser compatível com o exercício de funções de primeiro-ministro, a meu ver. Disse isto desde que a história estourou, desde que se começou, foi revelada, não é? E acho que o Dr. Montenegro não tinha condições éticas para ser candidato a primeiro-ministro. Condições eleitorais, obviamente, teve-as, porque foi candidato a primeiro-ministro e não foi nada penalizado pela história da Spinão Viva. Um, Pelo contrário, o eleitorado reforçou a votação que eles chamam AD, quer dizer, o CDS não conta para ali para nada, mas é um PST, de facto, e em boa parte do Dr. Montenegro, ou seja, as pessoas acharam que a perseguição feita ao Dr. Montenegro a propósito da CPI não viva, e que até certo ponto tinham razão, porque por muito que eu acho que eticamente o Dr. Montenegro não tinha condições para voltar a ser candidato a primeiro-ministro ou para continuar em funções como primeiro-ministro, também acho que o tipo de perseguição que lhe foi feita foi muito, obviamente, politicamente orientada, quer dizer, não, ainda por cima sobretudo, veio do Chega, é verdade, que já teve lá casos complicados, agora não são casos de figuras de topo, não é, do Chega, mas deputados do Chega que se viram envolvidos em casos complicados, alguns foram afastados, outros não. E no caso do Partido Socialista, quer dizer, o Partido Socialista é um partido que em Portugal tem menos moral para poder acusar alguém, seja do que for, sobretudo em questões éticas. Em questões criminais, podemos discutir isso noutra altura, mas em questões éticas o PS não tem legitimidade para acusar ninguém de nada. E, no entanto, a campanha do PS foi apenas isso. Foi acusar o Dr. Montenegro de ser corrupto. E eu não tenho a certeza, apesar de manter que ele não tinha condições éticas para continuar, para ser candidato, não acho que não tenho a certeza de que o Dr. Montenegro seja corrupto. E nem ninguém pode ter essa certeza, quer dizer, alguém terá, eventualmente, mas em geral, nós, eleitores, agentes, os que são agentes políticos e tal, que se ele é corrupto tem que o provar. Isso não foi provado. Vou dizer que o Dr. Montenegro é corrupto, mas o PS disse-o. Não foi o Pedro Nuno Santos exatamente a dizê-lo, embora não andasse longe disso, mas houve outras figuras do PS e próximas de Pedro Nuno Santos que o disseram abertamente e repetidamente nas televisões, nos lugares. E isso, obviamente, penalizou o PS e beneficiou o Dr. Montenegro, porque as pessoas acharam-no, de alguma forma, acharam-no um bocado injustamente, mas acharam-no uma vítima de perseguição. Uh, não, não há grande razão para isso também, não vamos exagerar, porque acho que um político tem que ter uma capacidade de aguentar esse tipo de perseguições, por exemplo, mas a verdade é que as pessoas foram por aí, ou muitas pessoas foram por aí, e reforçaram a votação.
PSD do Dr. Montenegro, e portanto ele é governo, continua a ser governo sem maioria absoluta, continuará a ser governo de maioria absoluta, nem que haja um entendimento com a iniciativa liberal, que eu neste momento não sei para que é que serve. Não, eu acho que é de toda a utilidade do PSD, ou é de alguma utilidade para o PSD, aliar-se ou levar a iniciativa liberal para o governo, por exemplo, oferecendo ali 2 ou 3 cargos relativamente simbólicos, uh, mas, e permitiria um abraço do urso que asfixiaria de vez a iniciativa liberal, que já se viu com um partido que não cresce, nas condições atuais, a postura atual, na atitude atual. Não tenho nada contra o Rui Rocha, que é uma pessoa que eu conheço vagamente, mas conheço e é uma pessoa educadíssima, uma pessoa da qual que não consigo criticar em nada a não ser uma coisa, não é um bom líder partidário, não acho que o Rui Rocha seja um bom líder partidário, como também não achava que o Coutinho de Figueiredo fosse um líder por aí além, eu achava que o Carlos Guimarães Pinto era o líder, e não é por conhecê-lo um bocadinho melhor, mas achava que era o líder ideal para a Iniciativa Liberal. Desde aí a Iniciativa Liberal não me parece que seja capaz não parece, quer dizer, é óbvio, não é capaz de crescer. Aumentou, subiu um deputado, mas como podia ter descido o deputado, ou ter mantido os deputados que tinha, uh, não sai daqui. Eu lembro que a Iniciativa Liberal chegou ao Parlamento nas mesmas eleições em que o Chega chegou ao Parlamento. A Iniciativa Liberal, na altura, elegeu um deputado, que era o João Coutinho de Figueiredo, o Chega elegeu um deputado, que era o André Ventura. O Chega está agora à beira de chegar aos 60 deputados, a Iniciativa Liberal vai nos 9, ou seja, o crescimento do Chega é exponencial. O crescimento da Iniciativa Liberal, que tem existido, é aritmético, é um crescimento, vai ali mais um, mais dois, mais um, talvez daqui a 80 ou 90 eleições legislativas, a Iniciativa Liberal chegue lá e possa ser um partido com ambições de poder. Para já não pode, a única forma de chegar ao poder é se o PSD, se o PSD quiser dar de facto o tal abraço luxo à Iniciativa Liberal, vá-la para o governo e acabar com ela, provavelmente, porque não. Um partido que só estaria no governo, eu duvido que esteja, mas só estaria no governo por favor ou por comiseração, é um partido com muito pouco peso, portanto, é um partido que ficava a ser um novo CDS, quer dizer, que também está ali. Nas últimas eleições, o CDS até deu jeito para a maioria relativa do PSD, mas da AD, mas a iniciativa liberal neste momento, embora tenha uma expressão que o CDS já não tem, mas para o que conta não é muito diferente. E se fosse assambarcada pelo PSD para um governo, acho que o partido tenderia a ter um peso, o desgaste de uma governação, o prejuízo que advém do desgaste de uma governação sem ter os benefícios que advém de poder ser, apesar de tudo, um partido da oposição, embora de uma oposição que não esteja a funcionar de maneira a fazer o partido crescer. Isso é o que eu acho sobre a iniciativa liberal. Acho que não digo que seja, não vou decretar já que é um projeto falhado, e se for, tenho pena que o seja, porque é um partido que demonstra na questão da economia, ali com umas nuances em relação às despesas do Estado e tal, que eles não gostam nas quais eles não gostam de falar muito, mas é um partido que, apesar de tudo, trazia alguma racionalidade económica para o debate político em Portugal. E se realmente falhar, como parece estar a falhar, e não parece ter grande margem de progressão, tenho pena, mas a pena é relativa e não serve nada aqui, quer dizer, é o que é. Conta são os votos das pessoas e os votos das pessoas, os votos portugueses não vão muito pela racionalidade económica. E talvez também penalizem a iniciativa liberal por alguns desvios ao wokeismo ou outros setores, outras áreas, outros ramos que a iniciativa liberal gosta de mexer, gosta de tocar, gosta de propagar, e eu não percebo sinceramente porquê. Não percebo porque é que a iniciativa liberal tem que participar em desfiles de orgulho gay, acho que não. É uma bizarria que algumas pessoas lá dentro terão, nem todas, com certeza, imagino que nem todas, conheço algumas, pessoalmente e tudo. Mas pronto, acho que eles estão a ser castigados também por aí. Acho que não. E mesmo na parte da tal racionalidade económica, acho que não vão tão a fundo quanto poderiam ir. Embora eu não sei se isso também, se fossem mais a fundo, se atrairiam mais gente ou não. O eleitorado português não é liberal em termos económicos, não é? É um eleitorado que
na sua esmagadora maioria, aprecia algum proteccionismo, aprecia alguma, não se importa de viver sob alguma dependência face ao Estado. E o discurso da iniciativa liberal, que, mais coisa menos coisa, vai no sentido oposto, não é um discurso que em Portugal possa crescer, possa permitir grandes crescimentos, está visto. Acho que muita gente até que vota na iniciativa liberal vota porque os candidatos têm um ar limpinho e tal, e atinadinho, e parecem umas pessoas mais ou menos de bem, uh, mas não muito mais do que isso. É ali uma espécie de afirmação de um certo status. Não quero parecer amargo em relação à iniciativa liberal, que eu já votei neles, já aconteceu de votar neles e tudo, até 2 vezes. Portanto, não é por aí, mas acho que muitos dos votos que a iniciativa liberal tem vão por aí. Ninguém os vê propriamente como um partido uh, capaz de alterar as coisas. Alterar as coisas. E os que veem a iniciativa liberal como um partido capaz de alterar as coisas acham que essa alteração seria negativa, iria para seguiriam um rumo que eles não apreciam. Portanto, é o momento em que está a iniciativa liberal e não parece que vá ter momentos muito melhores do que este. Com certeza posso estar enganado, estou muitas vezes. Uh, e depois falta aqui o elefante na sala, falta falar do Chega. Não é? O Chega ontem mostrou, quer dizer, não sei se foi ontem que mostrou, a mim foi ontem que o Chega mostrou que se não houver nenhum cataclismo interno, se não houver, se os escândalos dentro do Chega não se multiplicarem a um ponto que realmente afetem o seu potencial eleitorado e o seu eleitorado de facto, se o Dr. Ventura não tiver um chilique mais grave que o afaste da vida política, se uma série de condições que não é necessário que venham a acontecer, ontem eu fiquei com a nítida impressão que o Chega um dia vai discutir a governação de Portugal, vai discutir nas urnas a possibilidade de ser poder. Parece-me, pelo rumo que isto está a tomar, parece-me quase impossível que isso não aconteça. Lá está, salvo qualquer imponderável. Mas dentro dos contexto político estritamente dito, acho que o Chega não será daqui a um ano, não acredito que haja uma coligação tácita PS, tácita e explícita do PS e do Chega para derrubar este governo daqui a um ano, também salvo algum imponderável, uma escandaleira, uma série de catástrofes dentro do governo, na governação, mas acho que em dois, duvido que este governo dure uma legislatura completa, acho muito difícil, e acho que, portanto, daqui a 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, 3 anos, acho que numas próximas legislativas, em suma, acho que o Chega pode chegar ao governo. O Chega, esta história ainda se fala por aí, esta história das linhas vermelhas, se vão ser mantidas ou se não vão ser mantidas, obviamente que vão ser mantidas, porque o Dr. Montenegro acha-se reforçado no seu poder e acha que o não é não ajudou a reforçar esse poder, é possível. Uh, Agora, esse não é não e essas linhas vermelhas permitem que o Chega fique no lugar que mais lhe convém, que é não só a oposição, como a liderar a oposição. O Chega, com certeza, segundo tudo indica, com os deputados da Europa e resto do mundo, o Chega será o segundo maior partido. Foi isso aí. Simbolicamente é essa grande alteração que estas eleições trouxeram, simbolicamente e mesmo, e de facto. O Chega é o segundo maior partido português. Pela primeira vez, PS ou PSD não são os dois maiores partidos. O maior partido é o PSD, obviamente, ganhou as eleições, isso não há dúvidas nenhumas, mas o Chega ultrapassou o PS. Isso é um feito que nem o PRD do general Yanes conseguiu. O PRD conseguiu desgastar muito o PS na altura, não conseguiu ultrapassar o PS. O Chega, em número de deputados, que é o que conta, estas eleições são para eleger deputados, não só para obter números, porque senão o ADN, por exemplo, teve muito mais votos do que teve o JPP, que é o Juntos pelo Povo, da Madeira, mas o JPP elegeu um deputado. E o ADN não. Em número de votos, o PS fica ligeiramente à frente do Chega. Em número de deputados, tudo indica que o Chega vai ficar à frente do PS e vai ser, portanto, o Dr. Ventura e o seu partido, mas o partido é do Dr. Ventura, nitidamente, para o bem e para o mal. O Chega não vai ser só um partido que vai ter o supremo prazer de poder estar na oposição, ou seja, de poder contestar o sistema, no sítio que mais gosta, como vai ser o partido que vai liderar formalmente
isto não fica por escrito, mas é o maior partido da oposição. Vai ser o partido que vai ter mais pessoas, tirando o PSD, evidentemente, o partido que terá mais pessoas sentadas, como eles dizem, no hemiciclo da Assembleia da República. E isso permite que o Chega, permite tudo ao Chega, está-lhe horizontes mais ou menos ilimitados, não sei, acho que não estará a sonhar com maiorias absolutas ou com 60% das eleições, mas permite que o Chega sonhe sem delírios, sem alucinações, sonha plausivelmente com o facto de poder ganhar umas eleições legislativas em Portugal. Lá está, daqui a um ano e meio, 2 anos e meio, 3 anos, não sei. Acho que isso é totalmente possível e eu, se calhar outros, o Dr. Ventura já teria esta ideia, pessoas que votam no Chega já teriam esta ideia, eu não tinha esta ideia, confesso, não via isso como, uma palavra que usei há pouco, mas como plausível, e agora vejo, desde as eleições de ontem, acho plausível que o chegue de facto ao poder. E acho que esta estratégia permite que dá ao Dr. Montenegro alguns votos, mas tira outros, a estratégia das linhas vermelhas, mantém o Chega exatamente onde o Chega quer estar. O Chega, e eu só vejo este caminho, este horizonte ilimitado que eu prevejo para o Chega, só imagino que tenha um limite, um obstáculo, uma parede da qual não possa passar, ou um obstáculo que o faça começar a cair, que é o facto do Chega a ser governo, de facto. Ou seja, acho bastante provável que o Chega chegue ao governo e acho que é quando o Chega chegar ao governo que o Chega pode começar a cair. Acho que só o desgaste da governação, do poder, é que pode permitir que o Chega caia. Que sinta esse desgaste, que todos os partidos sentem, naturalmente, e o Chega não seria uma exceção, um milagre, e acho que só com o poder, com o exercício do poder, é que as possibilidades que neste momento se abrem ao Chega podem começar a desaparecer, a encolher, a sumir. Acho que antes, até aí o Chega não tem absolutamente nada, só tem que se preocupar consigo mesmo. Uh, Acho que era importante, isso é uma espécie de conselho, se alguém do Chega me estiver a ver, conheço algumas pessoas do Chega, posso falar com elas sobre isso, e os meus conselhos não valem, nem sequer são como as sondagens que valem o que valem, como se diz, os meus conselhos nem sequer isso valem. Mas acho que o Dr. Ventura devia preocupar-se, não parece que o faça, acho que é uma questão de caráter dele, mas acho que devia preocupar-se em abrir o partido a mais, em permitir que outras figuras do partido, e não estou a falar daquele Dr. Pedro Pinto e não sei o quê, mas permitir que o partido produzisse figuras capazes, que fossem suscetíveis de nós eles imaginarmos em cargos governamentais. Eu não consigo imaginar aquele Dr. Pedro Pinto e mais umas figuras que aparecem lá pelo Chega, não digo que não consigo imaginar ninguém do Chega, mas algumas figuras das que mais aparecem, para além do Dr. Ventura, não consigo imaginar nenhuma daquelas figuras num cargo governamental. E sabe Deus as figuras que já têm passado por cargos governamentais em Portugal, não, portanto, não são cargos propriamente exigentes ou que façam, ou que obriguem a uma seleção muito rígida, muito pelo contrário. Mesmo assim, acho que o Chega precisava de mais matéria-prima, mais recursos humanos do que aqueles que têm. E isso, acho que o Dr. Ventura seca um bocado as coisas à sua volta. Acho que é um defeito que ele tem. É um defeito que se explica também pelo facto de o sucesso do Chega ser muito sucesso dele, claro. É ele que tem dado esse sucesso ao Chega. As pessoas votam, ninguém vota no Dr. Pedro Pinto, imagino, não sei se é doutor, um homem, o que é. As pessoas votam no André Ventura. É nele que eles votam e é nele que depositam esperanças. Agora, ele é só uma pessoa e convinha que, dentro de para um partido, convinha que houvesse ali outras pessoas que pudessem, não digo despertar aquele fervor quase religioso que o Dr. Ventura dispõe, exerce sobre as pessoas, mas que pudessem um, ter de legitimar alguma confiança por parte do eleitorado do Chega, ou do potencial eleitorado do Chega, a haver outras pessoas que pudessem ter essa confiança do eleitorado. Não sei se, não me parece que o Dr. Ventura vá por esse caminho, mas também não parece que ele precise de ir por esse caminho. Isso era o que eu gostaria que acontecesse. Mas não acho que seja necessário que isso aconteça para que o Chega seja ao poder, chegue ao poder. Eu acho que isso seria importante que acontecesse para que o Chega chegasse ao poder com outras condições, com outra capacidade de ser poder. Acho que, vamos imaginar que nas eleições de ontem tinha havido, o terremoto tinha sido ainda maior e o Chega tinha ganho as eleições. E seria, pelo menos agora durante um ano, até alguém a derrubar, até uma coligação PSD-PS derrubar, o Chega seria governo.
quem é que o Chega levaria para. Quem seriam os ministros do Chega? Quem seriam os secretários de Estado do Chega? Eu não estou a dizer que os que estão no atual governo, que são todos extraordinários, não são. Muito longe disso, em alguns casos. Há alguns casos de competência, sim, talvez o da educação, as pessoas que eu poderia até elogiar aqui e tal, mas não interessa agora. Ninguém imagina um governo do Chega neste momento, que ninguém imagina como é que esse governo, ou melhor, ninguém imagina como é que esse governo seria constituído, que pessoas o Chega tem. O Chega precisa, o Dr. Ventura precisa de, sem anular o seu potencial carismático, o seu carisma, que atrai tantos votos, era interessante que o Dr. Ventura permitisse, que soubesse atrair outro tipo de pessoas para o Chega. Eu tenho informações que não vou divulgar aqui de pessoas que eu conheço e pessoas de valor que começam a entrar no Chega. E não são pessoas quaisquer, não são Pedros Pintos, são pessoas com capacidade de pensar a política a sério, pensar o país e pensar o lugar do país no mundo atual, essas coisas todas muito solenes e importantes. Conheço pessoas assim que estão próximas do Chega, algumas já estão formalmente a aderir ao Chega em cargos ainda não muito visíveis, ou não sei se algum dia serão a ser muito visíveis, mas vejo que isso está a acontecer. Agora, uma coisa é ver pessoas de valor juntarem-se ao Chega. Outra coisa é o Dr. Ventura, que é egocêntrico, obviamente é, e até tem razões para o ser, ainda por cima estas votações aumentam-lhe a vaidade e o egocentrismo, com certeza, e até compreendo isso. Mas convinha que ele não secasse tanto o terreno à sua volta, que permitisse que algumas dessas pessoas de valor que vão estando próximas do Chega, porque eu também conheço pessoas de valor que estiveram dentro do Chega e que acabaram por sair. Se calhar até votam no Chega, não é mesmo, mas já não querem, não estão interessadas em continuar lá dentro porque veem que aquilo lá dentro está de alguma forma, como acontece em muitos partidos, como nos partidos todos, não é? Está de alguma forma minado. Ah, e se está minado, o Dr. Ventura terá uma responsabilidade nisso. Portanto, para acabar, para concluir agora a lenga-lenga, acho que Dr. Ventura só não será primeiro-ministro se cometer demasiadas asneiras. E acho que no lugar de oposição onde ele vai estar, acho que, e a comandar a oposição, como líder do meu partido da oposição, acho que teriam que ser mesmo muitas asneiras, teriam que ser coisas calamitosas para o Dr. Ventura um dia, não tenho a certeza se chega a primeiro-ministro, mas pode discutir esse lugar, pode discutir nas urnas uma vitória do seu partido. Gra- Graças a méritos próprios, com certeza, ao seu discurso, ao facto de ser o único partido que fala nas questões da segurança e da migração, às vezes fala da melhor maneira, às vezes aborda o assunto da melhor maneira, outras vezes nem tanto, na minha opinião, mas tem méritos próprios e por deméritos alheios, com certeza, pelo tipo de. O melhor que o Dr. Montenegro podia ter feito, agora acho que já se passaram todos os pontos sem retorno, mas acho que o melhor que o Dr. Montenegro podia ter feito, ou qualquer outro líder do PSD nas atuais circunstâncias, atuais de agora, de há um ano e meio, era conseguir, lá está, aquilo que pode acontecer com a iniciativa liberal, conseguir chamar o Chega para uma espécie de coligação, de aliança governamental, da qual não sei se o Dr. Montenegro sairia beneficiado, mas da qual o Chega sairia naturalmente prejudicado, dado o tipo de discurso antissistema que o Chega tem. O Chega, o discurso do Chega dificilmente permitirá que o Chega passe incólume por um projeto do governo, não um projeto, por um exercício do poder. Isso é quase impossível que aconteça. Portanto, o Chega só começará a perder no momento em que for poder. Até lá, o Chega tem tudo para subir. E ao subir ilimitadamente, até um certo ponto, com certeza, o Chega pode muito bem vir a ser poder. É uma espécie de dilema, mas é um dilema que para o Chega não é nada mau, não é um mau dilema. Um, Isso é como dizer, sei lá, eu não gosto de usar metáforas futebolísticas, não me interessa o futebol para nada, mas é como dizer que uma equipa que foi 5 vezes campeã seguidas, depois perde motivação, ok, até pode perder e na sexta temporada fazer uma época miserável, mas ganhou, foi campeão 5 vezes seguidos e não sei o quê. Portanto, isso, quando o maior problema do Chega é poder ganhar, é um bom problema para o Chega. E eles têm, neste momento, têm tudo à frente para. Acho que dificilmente as coisas podiam ter corrido melhor ao Dr. Ventura. O Dr. Ventura tinha 50 deputados, ou como dizia o Dr. Fernando Rosas num vídeo assaz grotesco do Bloco de Esquerda,
que me pareceu brincadeira, mas era mesmo vida séria, em que o Dr. Rosas fazia assim umas palminhas e fazia um rap por cima a dizer 50 fascistas no Parlamento, não pode ser, vamos à luta e tal. Pronto, agora são 60 fascistas, ao que parece, 58, 59, 60 fascistas no Parlamento. Dr. Rosas deve estar muito desgostoso. Ainda por cima, porque não foi eleito nem ele, nem o Doutor Fazenda, nem o Doutor Louçã, essas sumidades que o Bloco desenterrou, como eu disse, acho que já disse, não sei se foi aqui, que só lhes faltou desenterrar a múmia de Lenin, mas conseguiram desenterrar mais três outras múmias para o Bloco obter esta avassaladora votação, que reduziu o seu grupo parlamentar a uma pessoa só, a doutora Mortágua. O lado mau é que vamos ter que continuar a aturar a doutora Mortágua, o lado bom é que não vamos ter que aturar mais deputado nenhum do Bloco. O outro lado mau é que, de certeza, as televisões vão continuar a chamar comentadores ligados ao Bloco de Esquerda, como se o Bloco de Esquerda tivesse, de facto, alguma representação popular. Não tem. O Bloco de Esquerda hoje tem os votos e um ADN, tem o número de deputados do JPP, que praticamente ninguém fora da Madeira sabe o que é. Eu não sei, pelo menos. Portanto, o Bloco não conta para nada, não tem expressão social na expressão da sociedade portuguesa, não representa ninguém praticamente, e, no entanto, ao estar resmas de comentadores nas televisões ligados ao Bloco, e quando não estão ligados ao Bloco, estiveram ligados ao Bloco e agora estão ligados, estão lá para defender o Dr. Tavares, que realmente, cujo partido de facto cresceu um pouco. Portanto, vamos ter sempre, por muito que a extrema-esquerda e os partidos de facto comunistas desapareçam do Parlamento, não desaparecem das televisões. O comunismo é muito sobreestimado e muito sobre-representado nas nossas televisões, no nosso comentariado. Isso é o que é. Eles acham que é importante eles acham que é importante manter a propaganda dos partidos comunistas e ter avançados que permitem divulgar essa propaganda, como acham, como isso acontece em maior escala, naturalmente, com o Partido Socialista, embora o Partido Socialista, apesar do imenso tombo que levou ontem, e já tinha levado há um ano, apesar de tudo, tem outra representatividade, representa uma parte da sociedade portuguesa, aquela parte da sociedade portuguesa que normalmente tem mais de 65 anos e é pensionista, representa, tem sobretudo representatividade aí, é interessante notar, façam as contas, eu não as fiz, que se o PS, se por algum motivo amanhã proibissem o voto aos maiores de 65 anos, como proíbem o voto aos menores de 18, qual seria a votação do PS? Qual seria a percentagem do PS nas eleições de ontem? Assim, contas por alto, não são contas sequer, não estou a ver os números, mas andaria ali, PS, o PS acho que dificilmente teria mais de 14, 15%. Acho que provavelmente não teria mais do que isso se os reformados uh, não pudessem votar. Felizmente, os reformados e os pensionistas podem votar, nem todos votam no PS, naturalmente, muitos não votam, e têm todo o direito de poder votar, incluindo o direito de votar no PS, mas o Partido Socialista hoje está com um problema demográfico, que foi o problema que foi atingindo, a certa altura, o Partido Comunista. Os eleitores do partido estão a morrer, questão de idade, porque quando se diz maiores de 65 anos, não estamos a falar exatamente só de pessoas com 66, estamos a falar de pessoas com 80, com 85, com 88 anos, com 92, e que naturalmente, como todos nós, um dia vamos esta para melhor ou para pior, consoante os casos, e há uma erosão demográfica no eleitorado do PS. Quem criou essa dependência face a essa parcela do eleitorado foi o próprio PS. Acho que se vejam com isso. De qualquer maneira, tudo somado, as eleições de ontem foram divertidas. Eu estive a seguir as eleições com amigos que são, naturalmente, não são de esquerda, que nenhum deles é grande apreciador, posso dizer, do Doutor Montenegro, e da governação atual da AD, mas que, apesar de tudo, com um jeitinho aqui, um jeitinho acolá, as coisas acabaram por ser engraçadas. E foi muito, só para terminar, foi muito. Estivemos sobretudo à espera da intervenção do Pedro Nuno Santos, para ver o desgosto dele, por ser simpático dizer assim, para assistir ao desgosto do Pedro Nuno Santos, e valeu a pena ficarmos à espera dessa intervenção, porque mostrou bem o que é que aquele senhor é. Acho que aquele discurso final, aquele discurso de despedida, cheio de rancor, de ressentimento, de ódio, com a cara fechada, prestes a explodir num episódio de raiva ou coisa parecida.
acho que valeu a pena assistir àquilo. Ficámos a perceber, já, quer dizer, só não tinha percebido que eu não queria, mas ficámos a perceber que tipo de pessoa estava ali. Não era uma pessoa, não era propriamente um democrata, outro tipo de espécie, de espécime. Foi um discurso particularmente repulsivo, foi. Mas e por isso, em hora de derrota deles, teve mais graça para nós. E com isto despeço, para a semana haverá mais novidades, com certeza, porque a política portuguesa, nós não saímos disto, o país não se reforma, o país não muda, o país não vai longe e nem sequer vai onde podia ambicionar legitimamente ir, genuinamente ir, mas pelo menos há sempre fatores de diversão e tal, e graças a isso uma pessoa permite-se fazer estes comentários, estas coisas. Mas se as noites eleitorais fossem sempre como ontem, não seria o mais de todo. Já vivi, já assistia bem piores. Até para a semana, não se esqueçam de fazer compras na loja da Prozis, incluir o código Lenga-Lenga, não se esqueçam de subscrever o canal, não se esqueçam dessas coisas todas. Se esquecerem, pronto, eu não mando a polícia à vossa casa ter-vos interrogar. Até para a semana e foi, como se diz no Facebook, foi um gosto. Até lá.